oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, meus queridos irmãos, minhas ovelhas, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus caros amigos, você que está me ouvindo, está me acompanhando, que Deus nos abençoe. Que Deus fale ao nosso coração. Estamos estudando o Salmo 23 nesse momento de oração e eu tenho orado muito para que Deus fale claramente aos nossos corações. O Salmo 23, como toda a Bíblia, fantástica, uma Bíblia que fala ao nosso coração, uma Bíblia que alimenta a nossa alma, uma Bíblia que nos mostra o caminho que devemos seguir. E o Salmo 23, então, de uma maneira muito especial, muito direta, fala claramente aos nossos corações. Estamos estudando o Salmo 23 com o tema central, combate ao estresse. E nós estamos, então, vendo nas entrelinhas do Salmo aquilo que o Salmo nos aponta como direção para evitarmos uma vida estressante. E nesta quarta semana nós estamos buscando a direção de Deus para a nossa vida. E aí nós estamos estudando o verso 3, na parte B, que diz assim: Ele me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Então nós encontramos aqui o remédio de Deus para a sua indecisão. Quando você não sabe que caminho tomar, que caminho seguir, que decisão tomar, então você precisa buscar a direção de Deus. E eu digo até, mesmo quando você sabe, peça a Deus para Ele confirmar essa direção que você acha ser a direção acertada. Então, nós vimos que nós precisamos admitir que nós precisamos dessa direção de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer nisso. Eu admito isso, eu preciso dessa direção. E aí nós precisamos pedir, e pedir com fé. Pedir e pedir com fé. E nós precisamos agora, nós precisamos confiar. Então eu tenho que confiar em Deus quando não entendo o caminho. Eu preciso confiar em Deus. Mesmo quando as coisas estão muito confusas, eu preciso confiar em Deus. E então, o verso, lembrando, Ele me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Vamos nos lembrar aqui do povo de Israel, do povo judeu, povo hebreu, quando saiu do Egito. O que aconteceu com o povo hebreu? Eles saem do Egito. Eles se deparam, quando Moisés tira o povo do Egito, está saindo do Egito, eles vão se deparar com o Mar Vermelho. De um lado estão as montanhas, de outro lado o deserto, na frente o Mar Vermelho e atrás de si o exército de Faraó vindo. Então Moisés está ali com o seu povo, e então com os hebreus, e ele não tem para onde seguir. Ele está num beco sem saída. Você já passou por isso? Sem saber o que fazer, que direção tomar, que passo dar, o que fazer. Você não tem jeito. Mas quando você não consegue enxergar uma luz no final do túnel, quando você não consegue vislumbrar uma saída, Deus vê uma saída. Então Deus vê um caminho por dentro do Mar Vermelho, aquele caminho que ninguém podia ver, aquele caminho que Moisés não podia imaginar.
O povo hebreu não podia imaginar, ninguém podia imaginar, mas Deus está vendo aquilo que nós nem conseguimos imaginar. Deus está vendo, Ele está vendo essa saída. O Salmo 77, verso 19, diz assim: o teu caminho passou pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. Então o caminho passou por aquelas águas, ninguém viu as pegadas dos hebreus, ninguém sabia daquele caminho. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja num beco sem saída na questão de finanças, talvez nas questões emocionais, talvez na questão de enfermidades, na questão de relacionamentos. Talvez você esteja assim, como aquele povo hebreu, cercado por todos os lados de problemas, de impossibilidades, de improbabilidades. E você não sabe o que fazer, não tem o que fazer, você não consegue, você não vislumbra nenhuma possibilidade de sucesso. Mas Deus vê. Ele tem uma saída, Ele tem um caminho. Deus está vendo uma saída, um caminho, uma porta para que você possa passar. Então, para você, está escuro, está desesperador, está desencorajador, está deprimente, está estressante. Para você é impossível, mesmo sem enxergar nada. Confie em Deus. Confie em Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, Ele agirá. Peça a Deus direção e continue caminhando. Peça direção e continue caminhando. Provérbios 4, verso 18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora ou da alvorada, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Então um dia você vai entender por que Deus escolheu esse caminho para você. Hoje você não entende, não há explicação, e nem Deus vai te explicar. Mas depois você vai entender o porquê desse caminho, porquê dessa situação, você vai entender. Um dia você vai entender o porquê daquela situação, porquê daquela crise, porquê daquele inimigo, daquele imponente, porquê daquele gigante, porquê de todos aqueles problemas. Um dia você vai entender. Um dia você verá o propósito de Deus se cumprindo no caminho que Ele traçou para você. Você vai ver que Deus tinha um propósito, que tudo estava planejado por Deus. Um dia você verá o quadro pintado. Hoje nós somos o esboço. Nós somos um quadro inacabado, nós somos um canteiro de obras. Deus está fazendo a sua obra na minha vida, na sua vida. Nós estamos no caminho, nós ainda não chegamos no destino, nós ainda estamos numa jornada. Na primeira igreja que eu pastoreei, aliás, eu organizei aquela igreja, começamos lá como um ponto de pregação, a Igreja Batista em Vilar Novo, e aí construímos, já tinha uma capela, né? E aí nós quisemos construir o batistério. E aí construímos o batistério. Depois do batistério pronto, nós convidamos um pintor, o irmão Ovídio Nascente, um homem de Deus. Ele veio pintar. E aí ele entrou no batistério. E aí ele entrou. E aí ele se ajoelhou. E ele orou. E ele pediu: Deus, me abençoe, para que eu possa pintar aqui uma tela. Para que essa tela possa ser tão linda, que as pessoas possam, ao ver essa pintura, eles possam perceber a tua mão que fez toda a natureza, tua mão que fez tudo muito bom, tudo perfeito. E ele glorificou a Deus, ele pediu a Deus, encerrou a oração, e ele pegou um lápis preto, então um lápis de cera, e ele começou a rabiscar aquele painel que estava prontinho, pintadinho ali para ele, e ele começou a rabiscar aquilo com lápis preto. E nós ficamos pensando, mas e aí? E ele foi rabiscando, ninguém entendia nada, era apenas um esboço. E ele foi pintando, depois colocando as cores, e terminou. E ficou aquela tela, lindo batistério. E aí teve pessoas que passando, o templo era no térreo, e as pessoas passavam e olhavam pela porta, a porta aberta, e elas olhavam e falavam assim: tem uma janela no fundo do templo, nos fundos do templo? Tem uma janela? Pessoas pensavam que eles estavam vendo a paisagem do lado de lá, nos fundos do templo. Tão perfeita era aquela tela. Um dia a sua vida estará pronta, terminada, acabada. O quadro estará pintado. Por enquanto Deus está pintando esse quadro. Ele está então trabalhando esse quadro da sua vida. Um dia você vai entender. Um dia você vai entender
quando estiver tudo pronto. Então, o que fazemos enquanto isso? O que fazemos enquanto estamos no caminho? Nós precisamos confiar no Senhor. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, enquanto o quadro está sendo pintado, então vá confiando no Senhor. Passo a passo, dia a dia, confia nele. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus completar esse quadro. Permita que Deus continue te conduzindo por esse caminho. Não tenha conclusões apressadas sobre a direção de Deus. Não tire conclusões apressadas. Não critique o plano inacabado. Tenha paciência. Deixe Deus trabalhar. Um dia você entenderá tudo. Deus sabe o que faz. Deus não comete erros. Ele não faz um planejamento estratégico errado. Então, Deus não brinca em serviço. Ele sabe o que é melhor para você. Então, confie em Deus. Aquieta o teu coração e deixe Deus te conduzir. Nós não vemos o que Deus vê. Deus vê o presente, Deus vê o passado e Deus vê o futuro. Ele sabe tudo o que vai fazer, o que vai acontecer. Ele sabe. Deus vê todos os nossos problemas. Ele está vendo todos os nossos problemas, os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossas angústias, nossos atrasos, os nossos espinhos na carne, as nossas deficiências, nossas incapacidades. Ele está vendo tudo. Deus vê tudo. Então, Ele vê tudo sobre o que nós estamos perguntando. Por que, Deus? Por que está acontecendo? Deus, eu não estou entendendo. Ele vê e Ele sabe tudo. Então, Ele pode nos conduzir. Um dia ficará esclarecido sob a luz do amor de Deus. Um dia tudo vai ficar esclarecido. Um dia nós vamos entender, Deus me amou. Deus me amava enquanto estava me conduzindo. Deus me amava enquanto eu estava naquele caminho tão difícil. Deus me amava e Ele estava me conduzindo. Então, confie em Deus. Em Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Siga a direção de Deus. Peça a direção a Deus. Receba a direção de Deus e siga a direção de Deus. Siga o caminho do Senhor. E o Salmo, então, voltando ao Salmo 23, verso 3, a parte B. Ele me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Então siga nesse caminho de retidão, de justiça, que o Senhor quer te conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por podermos compartilhar juntos a tua palavra. Obrigado por essas pessoas que estão me ouvindo, me acompanhando, Pai. Continue falando ao coração, Pai. Continue falando ao coração. Abençoe suas vidas, Pai. De que um dia todos nós possamos dizer: eu segui o caminho que o Senhor apontou para mim, e eu segui a condução do Senhor, e eu segui o Senhor como meu pastor. Pai, de que nós possamos estar bem ligados ao Senhor. Pai, nos ajude, nos conduza. E eu peço a tua bênção por cada pessoa que está me ouvindo, por cada família, Pai, que está me acessando. E eu peço que o Senhor abençoe e guarde suas casas, supra suas necessidades. Ajude-os a enxergar, Pai, aquilo que o Senhor está vendo, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós seguir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, meu irmão, minha irmã, tenha o seu momento de oração. Faça como Ana. Derrame a sua alma no altar do Senhor. Converse com o Senhor. Converse com Ele. Peça a Ele direção. E siga o caminho que Deus tem traçado para você. E amanhã, então, nós vamos encerrar esta série do verso 3. Nós vamos encerrar amanhã. Eu conto com a sua presença, eu conto com você. Que Deus te abençoe, me abençoe e nos conduza por esse caminho de justiça que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Orar a Deus.